Olá, olá, boa noite, tudo bem? Tem alguém chegando? Daqui a pouco nós vamos falar com a doutora Vanessa. Hoje é a nossa primeira live, seja muito bem-vindo. Nesse mês amarelo, nós vamos falar acerca do assunto que é depressão e suicídio. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando. Vou só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Assunto muito importante. Meu intuito aqui hoje é quebrar paradigmas, é a gente ficar bem informado acerca dessa doença que assola não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Ei, cabecinha. Ei, Fernando. Sejam muito bem-vindos. Também estou de olho em você, viu, cabecinha? Ei, Cida, que bom que vocês estão conseguindo entrar. O som tá ok? Olá, meninas. Então, olha só, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falar acerca da doutora Vanessa, que é a minha psiquiatra. A gente está junto aí desde 2006. Para quem não sabe, eu já tive dois episódios, na verdade, graves de depressão. E eu conheci a doutora Vanessa nesse período, né? Eu falo que ela esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, né? Então eu tive um episódio de depressão profunda em 2006 e tive um outro episódio no ano passado. Então, quem que é a doutora Vanessa, né? Doutora Vanessa, ela é psiquiatra, ela atende adulto, criança, adolescente, ela é psicoterapeuta, ela é professora da faculdade IPMED, ela fez a graduação em 1992, ela tem uma experiência aí de 25 anos. Ei, pessoal, sejam bem-vindos. Ela tem uma experiência, então, de 25 anos e é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu me sinto à vontade. Ela é uma profissional que não é à toa que ela tá aqui com a gente hoje, né? Eu vou convidá-la. Antes, eu só vou passar também algumas informações de alguns dados que a gente tem, que eu busquei na Organização Pan-Americana de Saúde, e que é o seguinte, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? 1 milhão de pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio. 32 pessoas morrem por dia no Brasil, vítimas de suicídio. Agora, de 9 a cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Pela Organização Pan-Americana de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, pessoal, trata-se de um grave problema de saúde pública. E é por isso que nós estamos hoje, nesse dia, falando, para poder falar a respeito desse problema de saúde pública, que é a depressão. Então, vamos ver se eu consigo aqui chamar a doutora Vanessa para a gente começar a conversar. Que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Vamos ver se ela vai entrar. Olá!
Tudo bem? Tudo. Tá dando certinho aí? Eu só vou descer aqui um pouquinho o celular, que a gente dividiu a tela. Tá. Ok. Tá ótimo. Ok. E aí, tudo bem, pessoal? Nós estamos ansiosos para poder conversar com a doutora Vanessa. Como eu disse, doutora, eu quero te agradecer publicamente que nas fases mais difíceis da minha vida, né, você esteve ao meu lado. E isso para mim é uma honra hoje estar fazendo essa live com a doutora. E me enche de alegria também estar podendo abençoar as pessoas, né, que estão chegando para poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? E para poder, vamos desmistificar algumas coisas, quebrar alguns paradigmas, né? Muito para que bem. as pessoas, O prazer é meu. O prazer é todo meu de estar aqui. E eu espero poder contribuir, né, com um tema que é tão importante. E nós estamos num mês, né, terminando o mês, que nós temos essa reflexão sobre a depressão, sobre o risco de suicídio. Eu acho esse tema muito pertinente, principalmente na sociedade de hoje, né? E eu acho que o que você está falando é muito importante, a questão de desmistificar o tema, né? E as pessoas poderem falar abertamente, com tranquilidade, né? Sem rótulo, né? É isso mesmo. A primeira pergunta até que eu gostaria de fazer para a doutora. O assunto depressão e suicídio é um tabu ainda? Sim, muito. Eu tenho pacientes que chegam no consultório e eles falam assim, de cara, olha, eu vim aqui, mas foi com muita resistência. Geralmente já passaram por outros profissionais, clínico geral, neurologistas, né? E em último caso é que procuram o psiquiatra, né? Porque tem sempre aquela visão de que a depressão não é uma patologia, não é uma doença, né? É como se a depressão fosse alguma coisa feia que a pessoa não possa sentir, né? Então tem uma culpa por trás, né? Um sinal de fraqueza, né? Muitas pessoas acham que eu não posso ser deprimida, né? Porque eu tenho tudo na vida, né? Então, por que eu iria estar deprimida? Eu lembro, doutora Vanessa, lá em 2006, eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no seu consultório, eu fui a pedido do meu marido, e eu já entrei falando assim, olha, eu só vim aqui porque me pediram para vir, mas eu já tô indo embora. Verdade, Lili. Isso, não foi? Foi. Você foi uma das pacientes, assim, muito resistentes, eu me lembro, sim. Você chegou com uma carinha, assim, ressabiada, tipo assim, que tipo de médico que é esse, né? O que essa médica vai fazer comigo, né? Bem desconfiada mesmo. Isso, e é bom a gente entrar nisso, porque eu fui desconfiada por quê? Já quero de início quebrar um paradigma, né? Sim. Para quem me segue nas redes sociais, nós já somos aí 14 mil pessoas. As pessoas que me seguem sabem que eu sou uma mulher temente a Deus. A doutora Vanessa também é uma cristã. Então, por que eu cheguei com essa resistência no consultório? Porque eu pensei assim, uma pessoa cristã que tem Deus, eu não posso estar com depressão. Exatamente. Ainda existem pessoas com muita fé, de qualquer religião, que tenham muita fé em Deus, que creem que se eu estou triste, então eu só vou orar, vou ler a Bíblia e vai estar tudo bem. Só que às vezes, doutora, quando é patológico, que a gente está falando sobre depressão, não é só isso que vai resolver o problema da pessoa, né, doutora? O problema, Lívia, é que a depressão tem várias causas da depressão, né?
E alguns tipos de depressão, as mais graves, as mais severas, elas têm um componente orgânico, né? Elas têm um fundo de alteração de neurotransmissores cerebrais, que são substâncias que atuam a nível cerebral, né? Então, muitas vezes a depressão é causada por um desnivelamento dessas substâncias, né? A nível do cérebro, e isso leva aos sintomas da depressão. Então, nós precisamos saber detectar que tipo de depressão a pessoa tem, né? Porque ninguém fala para uma pessoa que tem 20% de área cardíaca funcionante, ninguém vira para essa pessoa e fala assim, levanta, vai caminhar, vai fazer atividade física, só depende de você, né? E é a mesma coisa com o deprimido, né? O deprimido, ele está sem energia, sem força, sem vigor de vida, né? Então, a gente tem que entender também que se trata de uma patologia e não de uma vontade do paciente, né? Ou não é uma até questão de uma falta de fé, né, doutora Vanessa? Não é porque Sim. a pessoa não tem fé que ela está com Sim. depressão. Exatamente. Pois é, essa questão da culpa, né, para as pessoas que têm muita fé, isso só piora o quadro, né? Porque entra uma questão de se eu estou assim é porque eu não tenho fé, ou então Exatamente. que eu estou em pecado, né? Deus não está me abençoando, né? Uhum. Então, e às vezes eu gosto de falar com os pacientes, e eu não sei, Lívia, provavelmente eu devo ter conversado com você disso na época, porque eu acho que Deus abençoa o tratamento, né? Muitas vezes Deus abençoa, assim, faz com que o tratamento tenha resultado, né? Você encontre um profissional que tenha, assim, a ver com você, né? Que tem uma boa transferência. Então, isso tudo, eu acho que faz parte de uma bênção, né? De um encaminhamento para as pessoas que são cristãs, elas têm que ver, né? Ir num psiquiatra da mesma maneira que elas vão a um ginecologista, a um pneumologista, né? Então, eu acho que esse paradigma nós precisamos ainda quebrar. Sim. Eu posso dizer que tem muitas pessoas cristãs hoje em dia que já têm uma visão melhor disso, mas eu acho que ainda falta muito para nós caminharmos. Né? Eu ainda encontro muita resistência, sabe? Com pessoas cristãs. Mas eu acho que é por falta de esclarecimento, né? E o que eu digo é assim, quando as pessoas têm um esclarecimento, elas se sentem mais leves, né? Verdade. Ah, que bom! Quer dizer que eu posso sentir isso que eu estou sentindo sem culpa, né? Eu vou melhorar? Essa pergunta muitas pessoas me fazem. Eu vou melhorar? Tem solução ainda para mim? Há esperança, né, doutora? Há esperança, exato. É isso que a gente quer colocar aqui. Há esperança, sim. E nós não podemos colocar também Deus dentro de uma caixinha onde ele só vai resolver os nossos problemas daquela forma. Né? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser integral. Então, se o Senhor abençoou profissionais como a doutora Vanessa, como psicólogos, psicoterapeutas, Deus também pode e vai abençoar quando nós estamos procurando um profissional para nos ajudar. E nós temos que saber também, né, doutora Vanessa, aquele nosso limite, que era a pergunta que eu ia te fazer. Quando é que eu devo procurar um profissional, um psiquiatra como a senhora? Olha, geralmente nós avaliamos uma pessoa que está necessitando de ajuda profissional nessa área quando começa a haver algum comprometimento da vida secular dela, da vida diária,
né? E comprometimento, assim, das coisas básicas, como o sono, a alimentação, né? Então, uma perda de apetite, uma insônia contínua, né? Vários dias a pessoa sem conseguir dormir, né? Então, são pequenos sinais de que algo errado está acontecendo com aquela pessoa. Isso começa a ser um crescente, né? Geralmente, os sintomas eles vão se agravando, né? Se a pessoa não toma nenhuma providência. Até que chega num ponto em que ela começa a ter uma dificuldade de fazer as coisas que ela normalmente fazia, né? Inclusive o trabalho. É como se a doença comece a te incapacitar para fazer coisas simples do nosso Exatamente. cotidiano. Seria isso? O cotidiano básico, tipo levar os filhos na escola, preparar um café da manhã, né? Levantar da cama assim, com disposição para fazer uma caminhada. A conexão deu uma paradinha. Alô? Oi, eu estou te ouvindo bem. Travou sua conexão, Vanessa. Então agora voltou. Voltou sim. Então, a importância é porque é claro que tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente não acorda tão animado, né? Então, se esses sintomas, eles ficarem muitos dias durante, sei lá, uma semana, aí já é um alerta para a gente já poder... 4 semanas com esses sintomas incapacitantes, nós já fazemos o diagnóstico de depressão, tá? Entendi. Então, você vai avaliando o paciente. Se ele chega para mim com uma semana com esses sintomas, eu ainda não posso fechar um diagnóstico, mas eu já tenho indícios de que ele está avançando nesse quadro, né? Entendi. Mas o que acontece geralmente é que os pacientes eles vão protelando a busca do profissional, né? E muitas vezes, como eu disse, eles vão primeiro num clínico ou vão num médico mais, né, da confiança que eles frequentem com mais facilidade, né? Às vezes tem um ginecologista que frequenta mais, né? E depois que sai, muitas vezes até o clínico geral ou o ginecologista indica o psiquiatra e os pacientes falam assim, não, mas antes de ir no psiquiatra eu vou no neuro, né? É verdade. Então, eu recebo muitos pacientes ainda que já passaram no neuro, porque me parece que é muito mais fácil a pessoa aceitar que tem uma doença neurológica do que psiquiatra. É isso que eu ia comentar, ainda faz parte do preconceito e do tabu de ir no psiquiatra. Sim. E falar assim, eu não sou louco, então não vou no psiquiatra. Né? Isso tem que ser quebrado. Então, o psiquiatra tinha esse estigma de ser um médico de doido, de loucos, né? Verdade. Mas é tão interessante, Lívia, porque muitas pessoas que entram no meu consultório falam assim, ué, doutora, engraçada, a senhora é normal, né? Aí eu falo assim, por quê? Aí ele falou assim, não, porque eu tinha uma outra ideia de psiquiatra, eu achava que psiquiatra era aquele médico meio, né, meio doido, assim, que esperava uma outra pessoa, né? E eu falo assim, não, você está aqui num lugar normal, tá vendo? Assim, né? Não tem nada demais vir aqui. É um consultório como outro qualquer, né? E aí, eu acho que a partir desse primeiro momento, as pessoas já ficam mais tranquilas e passam a aceitar melhor, né? A ida ao psiquiatra. Entendi. Tem pessoas perguntando o seguinte, então, quanto antes a gente procurar, então, o psiquiatra, melhor para poder começar o tratamento, né, doutora? Melhor, porque o psiquiatra, ele vai poder fazer esse diagnóstico completo e saber determinar qual tipo de depressão, né, e o melhor tratamento, né? Muitas vezes a gente
pega também pacientes que chegam tomando a medicação às vezes errada, né? Não é a melhor indicada para aquele caso, ou tomando a medicação numa dose errada, né? Uma dose insatisfatória, né? Então, muitas vezes eu pego paciente que já passou em 2, 3 colegas de outras especialidades e falo, eu não tive resultado. Às vezes até tomando um antidepressivo, mas por quê? Não estava tomando na dose certa, né? Então, é muito importante a pessoa, primeiro, ela se conscientizar de que ela está com uma dificuldade, né? E que tem profissional, ela não precisa se sentir sozinha, né? Ela tem pessoas profissionais que podem ampará-la nesse momento, né? E ajudá-la a sair do quadro, né? É isso mesmo. Porque tudo na vida tem solução, nós só não temos solução para a morte, né? Graças a Deus que temos soluções, né, doutora? Pois é. Então, as pessoas têm que... É tão importante, né? Quando nós aceitamos a ajuda, né? E eu acho que as pessoas se sentem mais leves, mais amparadas mesmo, né? E quando tem alguém que pode te escutar, eu acho que você pode falar disso, né? Da sua experiência. À medida que você vai falando, vai se abrindo, né? Você tem um lugar que você sabe que você não vai ser julgada, né? Sim. Isso é tão importante para a melhora, né, do eu quadro. queria comentar exatamente isso. Naquele primeiro impacto que eu tive, tenho que ir na psiquiatra, né? Foi uma decisão, na época, para mim, difícil, porque eu estava quebrando paradigmas, e é por isso que nós estamos aqui, para quebrar esses paradigmas. Ou seja, como que eu, uma mulher de fé, posso ficar triste, posso sentir um vazio, posso não querer fazer nada, sendo que eu tenho Deus. Então, esse foi o primeiro impacto. Então, tenho que ir ao psiquiatra. O segundo foi, enquanto eu estava fazendo o tratamento em 2006, enquanto eu não me conscientizei de que eu precisava tomar medicação, porque nós temos esses dois preconceitos. O primeiro é de ir. E a segunda etapa é fazer o tratamento corretamente. Então, eu, de uma certa forma, eu olhava para aqueles medicamentos e eu pensava comigo, gente, eu não quero tomar. Esse era o meu pensamento. Eu não quero... Será que eu preciso mesmo? Aí vem aquela dúvida. Será que eu preciso mesmo? Será que chega a tanto? Né? Então, assim, o aceitar o diagnóstico é muito importante para que você tenha uma adesão ao tratamento de uma forma adequada, né, doutora? Sem dúvida, porque o tratamento ele engloba, além da psicoterapia, que é esse espaço de você falar, colocar para fora a angústia, a tristeza, né? A opressão que está consumindo o sujeito. Existem os medicamentos que vão exatamente fazer aquele equilíbrio entre aquelas substâncias que eu falei, né, que na depressão elas ficam alteradas no cérebro. Então, o antidepressivo, ele tem um tempo de ação, né? Eu começo a tomar um antidepressivo, eu preciso de 10 a 15 dias para eu começar a ter esses níveis de serotonina, noradrenalina, dopamina. Eu preciso de ter restabelecido na fenda sináptica do cérebro, né? Eu preciso ter esses níveis coordenados novamente, né? Para ir gradativamente melhorando os sintomas. Então, não é um tratamento muito simples, porque, por exemplo, se eu estou com uma infecção de garganta, o médico vai me prescrever um antibiótico durante 7 dias, de 12 em 12 horas. Pronto, acabou o tratamento, né? Na depressão, eu preciso estar em uso daquele medicamento por um tempo maior, que varia de 6 meses a 1 ano de início de tratamento. Né? Isso é importante falar. Porque, olha, só te interromper. Nós estamos numa geração muito imediatista.
né? Eu já até Sim. falei sobre isso em outros vídeos, e aquela geração de micro-ondas que tem que estar tudo pronto em 2, 3 minutinhos. E a depressão, por isso que eu falei sobre a adesão ao tratamento. Primeiro você vai aceitar o tratamento, depois fazer o tratamento direito, que é fazer a tomada do medicamento na hora devida, enfim. É um processo. Isso aí a gente não pode deixar de falar, porque o sofrimento, para quem está deprimido, é tão grande que a vontade que a gente tem é de ficar bom logo. Senão eu vou melhorar hoje, aí passa um dia nada. Passa 2 dias nada. Aí você começa a duvidar do tratamento. É por isso que a adesão ao tratamento é difícil. É porque é um processo e a gente não tem paciência, não é, doutora? E, infelizmente, assim, não existe uma receita de bolo, né? Às vezes, o mesmo remédio para uma pessoa não vai ser o melhor para outra pessoa, né? Isso depende muito do tipo de depressão, da sensibilidade do paciente, né? Do histórico do paciente, então, dos sintomas também que aquele paciente está apresentando. Então, o resultado do tratamento, ele vai depender de vários fatores. Então, é muito importante que o paciente, ele, primeiro, confie no médico, né? E que ele entenda esse tempo, né? Muitos pacientes me perguntam assim, mas quanto tempo que eu vou ter que tomar esse remédio? Né? Eu perguntei. Eu vou ter que tomar para a vida toda? Eu lembro que você perguntou muito isso. É para a vida toda? Né? Verdade. E assim, nenhum médico pode de cara falar isso com o paciente. Olha, para a vida toda, nunca você vai deixar de tomar esse remédio. Não, né? Tem muitos pacientes que eu introduzo a medicação, ele vai tomar por um período e eu retiro, né? Sim. Depende do tipo de depressão. Aí você vai me perguntar, mas doutora, tem casos que é para a vida toda? Sim, alguns tipos de depressão vai precisar de um tempo maior, às vezes 5 anos, às vezes até 10 anos de uso, ou às vezes até a vida toda. Mas isso depende de cada caso, né? Tem pacientes que com 6 meses, 1 ano, a gente retira a medicação e ok, né? Agora, isso que você falou é muito importante. Você falou assim, por que não? Né? Por que não tomar a vida inteira também, se vai te trazer um benefício, se vai te trazer uma qualidade de vida? Por que não? O diabetes, então, tem que tomar eu gosto de... Exato. Eu gosto de dizer sempre para o paciente assim, olha, você tem que ver o remédio como seu aliado, o seu amigo, né? Ele está aí para ajudar você a ficar compensado, né? Muita gente fala assim, mas o remédio, será que o remédio vai me mudar o meu jeito de ser? A minha personalidade, aí eu falo assim, né? Aí eu falo, quem dera, gente, se tivesse um remédio para mudar a personalidade das pessoas, a gente punha na água, né? É isso aí. Não. Ia ser até melhor, né, doutora? Pois é. Então, não existe remédio que vai mudar a personalidade de ninguém, né? Existem medicações que vai auxiliar aquela pessoa na falta de energia, né? Na melhora do pensamento destrutivo quando ela está deprimida, né? Enfim, vai ajudar a tirar daquele quadro que não corresponde à realidade da vida, né? A pessoa quando está... Exato. A pessoa quando ela está muito deprimida, ela tem pensamentos de ruína, que a gente chama, né? Ela tem uma sensação de que a vida acabou, de que ela não tem mais alternativa, de que ela não tem saída, né? Verdade. Então, às vezes, o remédio ele vai auxiliar em retirar esse tipo de pensamento, né? Em amenizar aquela agonia, aquela angústia, né? Aquele sofrimento interno que a gente sente. É algo assim, desesperador às vezes. Né? É um sentimento assim que trava a pessoa. Exato. Eu lembro, Lívia, na sua última crise, o ano passado,
o seu olhar era um olhar perdido, como se ele me ultrapassava, né? Era Algumas vazio, vezes, um vazio eu não sei se profundo. você se lembra, muitas consultas o Fábio entrava, né? Para quem não conhece, o Fábio é o marido da Lívia. Ele Sim. entrava e ele tinha que falar por você, você se lembra? Porque Lembro, você eu tenho não alguns dava flashes. conta, você não dava conta de responder direito as perguntas. Você Eu não falava conseguia muito raciocinar, para você ter ideia, eu não exato. conseguia raciocinar, eu não conseguia formular uma resposta da pergunta que você me fazia. Então, eu estava completamente. Eu vou usar uma palavra forte, mas é assim: a última que eu tive foi uma alienação, sabe? Uma Sim, alienação da realidade, assim, do mundo. Então, a sim, falta de esperança, a dificuldade de viver coisas simples, igual tomar banho, escovar os dentes, ficar com é, os filhos. Então, era algo vazio, era algo que não fazia sentido. Né? As coisas sim, passam a não fazer sentido. Né? Mas aqui eu queria exatamente. perguntar, então, quais os tipos, né, de depressão que existem e falar só um pouquinho Uhum. assim do tratamento, né? Pelo menos o inicial para cada um. Bom, a depressão que a gente chama, né, um episódio depressivo, seria a depressão mais normal, digamos assim, mais comum, né? Ela geralmente é causada por alguma perda, né? É um fator externo, Ela um é motivada acontecimento. por algo externo, né? Então, por exemplo, perda de emprego, perda de um ente querido, né? Uhum. Alguma coisa que motiva, a pessoa não tinha aquele quadro, né? Ela era normal, trabalhava, ativa, fazia de tudo, e a partir de algo que aconteceu, né? Então, a perda ou alguma outra questão, ela passa a apresentar aqueles sintomas, tá certo? Uhum. Esse tipo de depressão, ela é, digamos assim, mais fácil de ser tratada, né? Por quê? Porque esse tipo de depressão não existe um fator, pelo menos a princípio, não existe um fator genético por trás, não existiria, pelo menos a grosso modo, uma questão mais orgânica, né? Uhum. Por A exemplo, gente pode vou dar falar um também exemplo. nesse caso de hereditariedade, porque tem o fator externo e tem o fator hereditário orgânico. É isso? Sim, o fator hereditário seria assim, uma tendência, né, genética da pessoa para desenvolver uma patologia, uma certa patologia. Né? Por exemplo, vou te dar um meu exemplo. Minha família é cheia de pacientes com diabetes. Meu pai, meus Uhum. avós, vários tios. Eu não tenho a diabetes, né? Mas Uhum. certamente eu tenho a predisposição para desenvolver o diabetes. Eu Uhum. posso ou não manifestar. Então, a depressão orgânica, a mesma coisa, né? Eu tenho aquela tendência genética, e aí, por fatores externos, né? Por exemplo, se eu viver sob muita pressão, né? Se eu tiver fatores externos que possam me ajudar a desencadear aquela patologia, ela pode se desenvolver, né? São chamados os gatilhos, doutora? Às vezes Sim, você nem sabe que tem uma predisposição. É por isso que é importante até a gente investigar na própria família, né? Quando você começar a sentir isso, alguns sintomas, você perguntar, investigar na família, exato, pai, mãe, irmão, primo, para ver se é uma característica sim, familiar, né? E exatamente. quando a gente tem essa predisposição, quando acontecem esses fatores externos, então, são gatilhos para que você venha possivelmente ter a patologia, é isso? Exato, desenvolver a patologia, exatamente isso, Tá, né? deixa eu só dar um aviso. Algumas pessoas estão falando assim: ah, vocês não estão no YouTube, porque eu anunciei que nós estaríamos no YouTube e no Instagram. Nós tivemos um problema técnico, por isso que nós optamos por estar no Instagram e depois eu vou postar
essa live também lá no YouTube, ok? Só para poder esclarecer. Então, doutora, vamos voltar aos tipos, né, de depressão. Porque tem aquela depressão mais comum, que a doutora falou, que tem a ver com fatores externos, algum acontecimento externo, e a pessoa entra em depressão e você falou que é mais fácil até de tratar. E tem de fatores orgânicos, que aí já é um pouquinho mais prolongado o tratamento, é isso? Exatamente. Então, tem as depressões que fazem parte, né, do transtorno de humor bipolar, né, que são uma doença, é uma patologia orgânica, né? Ela é em decorrência também de alterações das substâncias dos neurotransmissores cerebrais, né? E onde a pessoa ela pode ter fases em que ela vai de um humor extremamente agitado, eufórico, até episódios de intensa depressão, né? Depressão no sentido de quase uma inanição, né? Da pessoa ficar prostrada numa cama, sem querer até tomar banho, né? Sem querer levantar para se alimentar, né? Então, se você deixar, a pessoa passa dias ali naquela cama jogada, né? E sem energia, sem condição mesmo de reação, né? Então, esse tipo de depressão do transtorno bipolar é uma depressão muito grave, né? E ela pode ser mais grave ainda se ela tiver sintomas psicóticos. O que seriam os sintomas psicóticos? Alucinações, delírios, né? A pessoa, então, ouve vozes, né? Ela tem pensamentos, assim, de que estão falando dela, de que estão mancomunando contra ela, de que alguma coisa ruim pode acontecer, né? Que alguma coisa vai acontecer com ela, né, na verdade, e aí ela é invadida por pensamentos, sentimentos de terror, né, de ruína muito intensos. Então, a gente pode dizer que essas pessoas com esse tipo de depressão é que tem um risco maior para o autoextermínio e o suicídio, né, como a gente falou que a gente ia abordar esse assunto. Esses são os riscos? Olha, aí, para a gente avaliar o risco de suicídio, na verdade, você vai avaliar em qualquer tipo de depressão, né? Ele pode aparecer em qualquer dos tipos, mas é claro que é mais comum que aconteça o risco, um risco grave, um risco alto de suicídio nos casos mais graves, né? Então, mas para a gente avaliar o risco de suicídio, a gente precisa de vários fatores, né? O tipo de depressão, né? Como a gente está falando. Por exemplo, se é uma depressão com sintomas psicóticos e o meu paciente ele está ouvindo vozes que mandam ele se matar, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que as vozes mandavam eles irem, por exemplo, para o viaduto ali de Betim. Né? Eu tenho um paciente que várias vezes ele sai de casa, as vozes ficam mandando eles pular do viaduto. Então, a polícia já pegou ele umas 2 vezes lá para pular. E aí leva ele para o CAPS, né? E quando eu vou abordar, ele fala, doutor, as vozes ficam me mandando. Elas ficam me mandando pular, né? Então, esse é um caso muito grave, né? Porque foge até do controle do próprio paciente, né? Quer dizer, são as vozes que estão mandando, né? Agora, tem um outro tipo que, às vezes, o quadro depressivo nem é tão grave. Por exemplo, em criança, em adolescente. Às vezes, o quadro depressivo não é grave, mas a depressão na criança, no adolescente, ela vem com uma característica específica que é a impulsividade. O adolescente, ele é extremamente impulsivo. Então, às vezes, ele nem está muito deprimido, mas vem aquela vontade de pular, por exemplo, né? E ele mora num apartamento lá no 10º andar, ele chega na janela, dá aquele ímpeto e ele pula, né?
Então, às vezes nem pode ser um caso até prolongado de depressão, mas a característica de criança e de adolescente por causa da impulsividade, então ele pode cometer o suicídio de uma hora para outra do que um paciente que já está em tratamento há muito tempo. Sim. Né? Então, assim, necessariamente não é o tipo de depressão que vai te falar se tem risco ou não de suicidar. Cada caso é um caso, né? Vai depender das características daquele caso. Por exemplo, eu posso ter um paciente que tem até uma depressão moderada, mas que em algum momento, né, ela tem um pensamento de desespero muito grande e ela, às vezes, tem um momento, né, que ela vê o suicídio como única saída, né? E se ela está, assim, se ela tem uma condição para executar aquele pensamento, ela tem também uma impulsividade e faz, né? Uma então, coisa importante às vezes da gente colocar, só te interrompendo um pouquinho, com relação ao suicídio, é que muitas vezes a pessoa nem tem o desejo de morrer, mas ela tem o desejo de acabar com aquela dor, com aquele tormento interno na mente, né? Por isso que a pessoa pensa nessa possibilidade. Não que ela não pensa assim, eu quero morrer, eu quero me matar. Na verdade, ela está pensando, eu quero acabar com esse sofrimento, né? Isso. Eu quero acabar com esse tormento. Então, mas aí, às vezes, para acabar com aquele tormento, ela perde a mão, né? Por exemplo, ela resolve tomar remédio com bebida alcoólica. E aí, ela realmente entra num coma e tem uma parada cardíaca. Então, na verdade, às vezes ela nem queria morrer, ela queria dormir por várias horas. Exato. Mas ela acaba... Então, é o que a gente chama assim, é o suicídio bem sucedido, né? Assim, o paciente nem queria suicidar, mas acabou conseguindo, acontecendo, né? Tem algumas... Muitos pacientes... Pode falar. Pois não. Porque muitos pacientes, eles querem exatamente isso que você disse, acabar com a dor daquele momento, parar o sofrimento, né? Então, muitos falam assim, não, eu só queria dormir por muitos dias. Isso, né? dá uma apagada. Mas aí, exato. Por exemplo, né? O paciente toma álcool com bebida e outros remédios, né, misturado, tem uma convulsão, e aí com aquela convulsão ele tem vômito, né, e ele acaba aspirando o vômito e tendo uma parada respiratória pelo vômito também. Entendi. Né? Então, são várias possibilidades aí que a pessoa, mesmo ela inconscientemente, ela pode realmente, igual você falou, o suicídio com sucesso, né? Ela quer dormir, mas de repente ela acaba com a vida dela, né? Exatamente. Ô, doutora Vanessa, tem algumas perguntas aqui que estão surgindo, mas eu acho que a gente já até respondeu algumas. Perguntando assim, uma vez que você tem depressão, você terá sempre? Uma pergunta aqui de um seguidor. Se for o transtorno bipolar, ele é cíclico. Então, a característica da doença é que, de tempos em tempos, volte a depressão, mesmo que esse paciente esteja em tratamento. Quando ele está em tratamento, em uso regular da medicação, nós conseguimos fazer com que as crises sejam mais amenas e e demore mais tempo para voltar. Então, um paciente, por exemplo, bipolar, sem tratamento, vamos supor que ele tenha uma crise de depressão por ano. É muito comum ser na mesma época do ano. Por exemplo, eu tenho uma depressão sazonal, que a gente chama. Às vezes a pessoa fica mais deprimida no inverno, outra no verão. Ou próximo do Natal, por exemplo. Sim. Né? Ou seja, numa época em que traz alguma lembrança ruim para ela, de uma perda, né? Aí associado sempre com um fator externo, de uma perda, de uma coisa ruim? Pode ser, não, pode ser ou não, né?
nem sempre tem um fator externo associado, mas pode haver. Por quê? Não existe uma causa única para a depressão, né? Então, vários fatores, eles podem interagir, né? Por exemplo, a genética, mais um fator desencadeante, né? A perda de alguém. Então, por exemplo, na data da perda daquela pessoa, é um período mais difícil, mais perigoso, crítico, digamos assim, mais crítico, né? Então, nessas datas, por exemplo, que seriam, a gente já avançando um pouco em falar em prevenção, seria a época dos amigos, dos familiares ficarem mais próximos da pessoa, né? Não deixar ela sozinha naquela época, né? Porque então, a família ajuda muito o tratamento do paciente que está com depressão. Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental o apoio da família, dos amigos, né? Para o sucesso do tratamento, né? Uma das coisas que mais pode prejudicar o tratamento de um deprimido é a incompreensão familiar. Entendi. Isso acaba com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa acha que ela é preguiçosa, o familiar, né? Ela é preguiçosa, não tem força de vontade. Aquelas frases que a doutora falou no início, né? O dia tá tão lindo, o que você tá fazendo aí nessa cama? Como se a pessoa conseguisse sair da cama, né? Isso são frases terríveis da gente escutar. Exato. Isso não ajuda ninguém. Por exemplo, Lívia, ninguém falaria para uma pessoa que está com o pé quebrado assim, levanta, fulano, vamos andar, vamos correr lá fora, né? É mesmo. Mas para um deprimido, a primeira coisa que as pessoas falam, não, isso é força de vontade, você tem que ter força de vontade, tem que ter garra, né? Então, isso não ajuda de jeito nenhum. Né? O que ela a pessoa não deprimida. Naquele momento, né? É justamente o que ela não está tendo no momento e que ela não consegue, né? Exatamente. É o que exatamente está faltando e muitas vezes ela não sabe por quê, né? Ela só sente, ela só está se vendo sem energia, desmotivada, sem ver saída na vida. E aí, quando chega alguém dizendo que você é preguiçosa, você não faz nada e só depende de você, aí ela pensa assim, olha, eu tenho que morrer mesmo, porque ninguém está me entendendo, nem eu me entendo, né? Então, eu só tenho que desaparecer mesmo. A Rosa colocou aí uma pergunta pra gente. É necessário fazer terapia também? Ou só os medicamentos resolvem, doutora? Não. O melhor tratamento, a melhor resposta é quando você associa a psicoterapia ao medicamento, né? Sim. E aí, em relação ao medicamento, a gente tem uma gama, né, de remédios. Dependendo do tipo de depressão, você vai usar os antidepressivos, né? Pode ser usado os estabilizadores de humor, também associado ao antidepressivo. Às vezes um ansiolítico, né? Quando às vezes a depressão vem acompanhada também de ansiedade, né? Às vezes uma medicação para melhorar a qualidade de sono. Então a medicação vai depender dos sintomas e do tipo de depressão, né? O tempo de tratamento também vai depender disso, né? De qual depressão eu vou estar tratando, né? Mas, assim, vários estudos mostram que a melhor resposta é quando você realmente associa medicamento com a psicoterapia. Porque a terapia é o lugar onde o paciente vai ter condição de elaborar as questões, né, psíquicas, a perda, por exemplo, né? Ou mesmo, até mesmo a aceitação da doença orgânica. Sim, e colocar para fora, né, doutora Vanessa? Você é uma paciente que teve que fazer Tenta lembrar, você teve que fazer essa aceitação da doença orgânica, né?
É isso aí. Pois é. Uma vez que a gente aceita, igual eu comentei, né? A gente adere, né? Há uma adesão melhor ao tratamento e, consequentemente, vem a melhora. Né? Eu falo o seguinte, todo mundo na vida tinha que fazer uma terapia, gente, que é muito libertador. E outra coisa, às vezes a gente vê assim, né, doutora? E com a terapia, abre os seus horizontes, abre, né? Parecia que você estava vendo só numa janela e, de repente, você descobre o céu. Então, realmente, é algo muito importante na vida, acho que de todo mundo, mas daquele paciente que tem depressão, para mim, é essencial também fazer essa associação, né, dos tratamentos. Tem uma outra pergunta, né? Tem outra pergunta aqui, doutora Vanessa, que é um dilema. Quem avisa que vai suicidar, suicida mesmo? Ou a maioria das pessoas que falam que vão suicidar é só para poder chamar a atenção? O suicida, ele avisa que vai suicidar? Aí a gente fica aí meio perdido. Pois é, olha, é um pouco complicado a gente afirmar, né, qualquer coisa, mas existem pacientes que eles, às vezes, estão num nível de sofrimento muito grande, que quando eles falam que eu quero suicidar, eu vou me suicidar, né? Às vezes isso é um pedido de ajuda. Entendi. Né? Então, assim, de cara, alguém que te fale isso, se ela está com convicção mesmo de querer executar aquilo ou não, na verdade nem interessa. Você tem que ouvir que ela está pedindo ajuda. Já é um alerta, então. Já é um alerta. Porque ninguém fala que quer suicidar à toa, né? Mesmo que seja para chamar a atenção, é porque algo psiquicamente dentro daquela pessoa não vai bem, né? Então ela está pedindo ajuda. O que a gente tem que fazer? Passar a ouvir aquele paciente, né? Passar a entender o que é realmente esse eu quero me matar, né? E aí você vai ver, tem um plano, né? A pessoa só pensa em querer morrer, é só um pensamento que passa, ou ela tem um plano. E aí, se ela tem um plano, ela tem um tempo já marcado, uma data, né? Por exemplo, eu já tive um paciente que falou assim, até o aniversário de morte do meu filho, eu vou me suicidar. Não. Né? Então, ou até a data do meu aniversário, premeditado. Entendi. Outra pessoa fala assim com você. Você acha que com esses casos, eles são mais... Quando o paciente tem uma ideia e tem um plano, você tem que tomar mais cuidado. Quer dizer, ele já tem uma elaboração maior desse plano. Não é só uma ideia. Então. Não faz parte da impulsividade, é algo já planejado. Planejado, exato. Nossa, e então, como é que a doutora faz quando a pessoa fala assim, ó, doutora, é o seguinte, semana que vem, na quinta-feira, eu vou tirar minha vida. E aí? Eu já tive pacientes assim, que eu não pude deixar sair do consultório, porque a ideia dele era realmente se matar imediatamente, né? Assim, imediatamente, assim, nas próximas horas. Isso, na primeira oportunidade. Então, quando a gente identifica esse tipo de risco, que é o risco elevado, né? Você tem que agir imediatamente. Não dá para eu falar assim, olha, bater nas costas do paciente e falar assim, não faz isso não, bobo. Compra uma passagem para uma viagem, né? E leva sua namorada para passear e volta aqui mês que vem para conversar comigo. Não funciona. Nesse tipo de caso, eu tenho que pedir permissão do paciente para chamar um familiar, né? E colocar o familiar dentro da minha sala, explicar o que está ocorrendo, e aí eu vou decidir, né? Se tem condição de eu criar o que eu chamo de internação domiciliar, de eu criar uma situação com a família, em que a família vai ficar com aquele paciente 24 horas do dia, né? Dando
administrando a medicação e cuidando do paciente, né? Retirando da casa todo objeto perigoso, por exemplo, arma de fogo, faca pontuda, né? Uhum. Se morar, por exemplo, em apartamento muito alto, eu tenho que tirar o paciente de lá enquanto não colocar grade nas janelas, né? Ou pelo menos aquela tela nas janelas, né? Uhum. Então, vários pacientes eu já tive que falar, vamos ver uma outra casa que dá para você ficar. Não dá para você ficar no apartamento enquanto a família não toma as providências, né? Entendi. E se, por exemplo, você vê que o paciente não tem família, não tem uma estrutura boa da família que possa dar esse suporte, aí a gente não tem outra opção a não ser indicar uma internação. Entendi. Né? Porque aí eu vou colocar o paciente num ambiente protegido, né? Até que a medicação comece a fazer efeito. E aí esses pensamentos eles vão se diluindo. O paciente vai deixando de pensar aquilo. Entendi. Deixando de querer, né? Que aí a vida dele passa a ter mais sentido para que ele queira continuar vivendo, né? Sim. A esperança. Aqui a gente tem só mais uns 5 minutinhos, mas vamos falar rapidinho acerca da prevenção. Se a pessoa falar assim, eu nunca tive, ou eu tive um episódio bem rápido, pequeno, como eu vou me prevenir para que não aconteça de novo? Há alguma prevenção? Olha, a prevenção do suicídio é como a prevenção para a saúde em geral, né? Mas, falando diretamente em relação a doenças psíquicas, a prevenção maior é você criar uma ligação afetiva com o paciente que permita com que aquele paciente te conte as coisas que ele pensa, né? Mãe e filho, pais e filhos, né? Quanto mais você for próximo do seu ente querido, do seu filho, né? Do seu filho adolescente, por exemplo. Tem pais, sabe, Lívia, que eu pego no consultório, que não sabem absolutamente nada dos seus filhos. Não conhecem os filhos, né? Então, se você criar, né, uma amizade, uma relação com a pessoa, né, com o seu ente querido que é deprimido, permitindo com que ele possa te contar, né? Enfim, você realmente saber ouvir o que o paciente está te dizendo, né? Então, assim, você tem que ficar atento, né? As coisas do dia a dia daquela pessoa, por exemplo, né? Você observar se ela está deixando de fazer coisas que antes ela fazia, né? A pessoa... Então, assim, tudo que faz bem, né? Atividade física, né? Sim, eu ia trabalho. Uhum. O trabalho, né? A condição econômica, né? Por exemplo, vamos falar em termos de políticas públicas, né? Políticas públicas que podem produzir pessoas saudáveis, educação, boa saúde, não é? Condição de trabalho, por exemplo, condição de sobrevivência em pandemias, que é o que nós estamos exatamente passando nesse período agora, né? Verdade. São políticas públicas que podem prevenir, então, adoecimento da população e, inclusive, tentativas de suicídio, né? O que a gente vê historicamente, na queda da Bolsa de Nova York, de 29, várias pessoas se suicidaram, né? No plano Collor no Brasil, né? Quando houve aquele resgate do dinheiro da poupança, várias pessoas se suicidaram. Então, qualquer política pública que leve à segurança de saúde, segurança econômica, é preventivo, né? Entendi. Então, existe a prevenção externa, vinda do governo, como a doutora está falando, e existe um esforço pessoal também de cada um
né? E a gente percebe também. Não é só assim, a gente está falando de filhos, enfim, mas com a gente percebe que tem algo errado, né? Então, para a gente poder ficar atenta a esses sinais. Aqui, nossa live vai acabar daqui 30 segundos. Ok, Muito rápido. Aqui eu queria te agradecer muito. Foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente vai precisar de fazer outras para a gente acabar de responder as perguntas que a gente não respondeu. Então, eu queria te dar aí 10 segundinhos para você se despedir.